Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live. E no vídeo de hoje nós vamos falar de maçarico. Afinal das contas, é preciso ou não ter maçarico para fazer as artes derramadas, as artes fluídas, os pourings, né? E nesse vídeo, então, eu vou desbravar isso para vocês. Eu recebo tanto essa pergunta, né? Nilu, mas eu não tenho maçarico, posso começar? Se não tiver maçarico, não pode fazer as artes derramadas, as artes fluidas? Então, hoje vou falar disso e a resposta é depende, tá? Antes de mais nada, vou deixar claro que depende, né? Então, vamos lá. Para começar, existem vários tamanhos. O vizinho caprichou aqui no barulho, hein? Rapaz, é dia inteiro, né? Vizinho em reforma. Seguimos, né? Plenas. Então, vamos lá. Existem vários tipos de maçaricos, mas todos têm a mesma função. O tipo afeta basicamente o tamanho e a potência do fogo, da chama que o maçarico solta. Então, vou começar do maior para o menor. Esse é o maçarico Hiper Mega Master Gigante. Olha o tamanho, ó. Aqui eu tenho essa estrutura aqui, que é onde vem o gás. E você só coloca o maçarico aqui, acopla, tá vendo? Aí tem uma parte aqui para acoplar. E você instala o bico, o maçarico externo, neste metal aqui, nesse recipiente, nessa lata de gás, tá? Então você compra o gás, tem um maçarico e você vai tirando e colocando, né, à medida que vai acabando o gás. Geralmente vem os 3, 4 desse gás e uma cabeça assim, ou você compra separado. Eu comprei isso aqui faz tempo, hein? E até hoje não terminei o gás. Inclusive tem uso culinário também, né? Esse é o mais potente para fazer os crème brûlée, enfim. Então esse é o maior maçarico que tem. Eu recomendo começar com esse maçarico? Não, não recomendo. Esse maçarico é muito potente, é poderoso. Olha o tamanho, gente. Olha, ó. Enorme, solta assim de fogo, eu não vou fazer agora, mas é muito potente. Podem ver em alguns dos meus vídeos que eu faço as artes fluidas, eu tô utilizando esse maçarico, mas é super poderoso, você precisa ter um domínio. Quando eu comprei esse maçarico no começo, eu vou confessar pra vocês, gente, eu tinha medo de usar, é verdade. Porque é tão potente e depois você vê que aquele fogo com tanta intensidade é capaz de queimar e derreter qualquer coisa, que me dava muito medo. Então eu pedia pro meu marido maçaricar pra mim, olha só, eu fazia arte já no esquema com ele por perto, né? Aí quando eu terminava, chegava na hora de maçarico, eu pedia pra ele maçaricar. Então ele passava pra mim, eu falava, pra cima, pra baixo, à direita, à esquerda, e ele fazia pra mim porque eu tinha medo. Depois, com o tempo, no mínimo, aqui tem um medidor aqui que você reduz ou aumenta, e aí eu colocava no mínimo e fazia. Mas que eu tive muito medo, então assim, é um item muito perigoso, realmente tem que ter domínio. Se você nunca usou maçarico, não é para mexer com esse grande. Vamos para o maçarico de médio tamanho, que é o meu favorito no caso, ó. Isso aqui é um maçarico também culinário, maravilhoso, alemão, dessa marca aqui, ó, Hauscraft. Eu gosto muito, um dos melhores maçaricos que eu já tive foi esse maçarico aqui, maravilhoso. E como é que funciona, né? Quando você compra esse tipo de maçarico, eles vêm vazio, né? Até pela questão de transporte, correios, enfim, você não pode sair transportando gases que inflamam, né? Que vai pegar fogo por aí. Então, vem vazio. Então vem a embalagem com a descrição e tudo mais, mas vazio. Então você compra o metal, o maçarico mesmo, sem o gás. E aí você compra um gás, tenho aqui, butano, no caso, ó. E tem um bico, mostrar por completo, né, já que estamos aqui. Ó, tá vendo esse bico aqui, ó? E esse bico entra aqui embaixo, ó. A gente acopla, vira, né, e faz o carregamento do maçarico. Não vou fazer agora, porque eu gosto de fazer num lugar arejado, né, tudo isso é muito perigoso. Então,
Você compra o gás por fora, geralmente vende aí nas lojas de utilidades domésticas, até lojas de material de construção vende, né? Leroy Merlin tem, por exemplo. Eu comprei lá. E aí você compra isso, compra o gás e vai enchendo. O gás, gente, rende muito. Parece uma latinha. Essa lata aqui tem 150 gramas, 300 ml, mas dura uma eternidade. E nas artes derramadas a gente não usa tanto, né? Eu fico 3 segundos, 5 segundos passando rapidinho. Até porque se eu segurar demais, eu vou queimar a minha arte, eu vou literalmente torrar. Sai uma crosta de tinta queimada, igual quando a gente queima brigadeiro, já viu? Sai uma crostinha queimada e tem que descartar e acaba com a arte, né? Então não é pra demorar com o maçarico, tá? Então é assim, os maçaricos que a gente compra por fora, tirando esse modelo aqui, que é a cabeça monta no gás, os outros modelos sempre vem vazio e você vai preenchendo pelo furinho, ó, que tem aqui embaixo. E aí sai usando, tá? Tem regulagem e tudo mais. Bom, isso aqui é um maçarico de tamanho médio. Eu também tenho um maçarico menor, que inclusive é muito, ó, isso aqui é simples, barato e bom. Maçaricos costumam ser problemáticos, geralmente falha, não sai gás, não sai fogo, enfim. Isso aqui é bom, tem trava de segurança, tem regulagem, não paguei caro, Baratex, e eu vou enchendo a mesma coisa, ó. Todos têm esse furinho aqui embaixo, todos vêm descarregados, e aí você coloca e usa. Isso aqui lembra muito uma isqueira mesmo, né? E você vai soltando aqui, viu? Esse aqui eu vou ligar pra vocês. Não dá nem pra ver no vídeo, né? Tá de dia, não dá pra ver. Mas já teria queimado uma arte. Então, esse é um maçarico simples, barato, bom. Vai durar um bom tempo, então, legal. E tem maçarico mini, gente. Ó. Esse daí realmente lembra um isqueiro mesmo, né? Pequenininho, tem até tampinha aqui, ó. Esse eu nem pedi, meu marido tava numa loja de materiais de construção, ele viu, lembrou das artes derramadas e comprou pra mim, né? Então eu achei legal, né? Aí ela tá vazia, tem um pouquinho só de gás. E aí tem regulagem, todos têm que ter regulagem, tá? Pra você poder dominar a intensidade da chama. E, ó, vocês viram? Não dá pra ver, só fica meio tremida, mas potente, tamanhinho, mas potente, ó. Dependendo da intensidade, esse pode ser do tamanho desse, olha o tamanho. Mas é potente, tá? Então a gente sempre deixa na posição bloqueada, para não acontecer acidentes, são itens de muito perigo. Vou deixar todos bloqueados, tá? Então eu mostrei pra vocês 4 tipos de maçaricos que eu uso aqui no ateliê. E como é que eu faço assim pra escolher, né? Depende muito do trabalho. Tô fazendo um porta-copo, um negócio pequenininho, vou assim. Tem uma arte muito grande, vou no maior. Tem uma tela ou tem resina para trabalhar, eu já vou no grande direto, né? Porque é muita área, muito fogo. Aí eu só afasto o maçarico da superfície e eu passo o maçarico e eu tiro as bolhas. Aí agora eu vou falar para vocês qual é a função do maçarico, né? Porque eu entendo que a dúvida de vocês sobre o uso do maçarico vem porque vocês não sabem para que serve o maçarico. Bom, como vocês já viram, o maçarico serve para soltar fogo, né? De forma simples. Eu coloco o gás butano, né? Super inflável. Eu coloco inflamável, né, gente? É inflamável. Super inflamável. E o fato de quando eu faço essa batida aqui, ó, eu faço, né, geração aí da faísca, e aí o gás com faísca fica com fogo contínuo, né? Depois de um tempo esse fogo vai reduzindo e você tem que ligar de novo. Mas em resumo, a gente gera esse fogo e o fogo, ao entrar em contato com a minha arte, faz a expulsão do elemento de oxigênio, bolhas de ar, tá? Em palavras simples, eu faço o derramamento da minha tinta. E durante o processo, seja da mistura da minha tinta, seja o manuseio, seja a distribuição, ou seja, de forma proposital, que eu vou falar daqui a pouco, eu posso ter células, bolhas de ar debaixo da superfície da tinta. Então eu posso ver que tem uma bolha, ela não tá visível, né? Porque se fosse visível para fora não seria bolha, né? Ela já estourou.
Então a gente percebe, às vezes com facilidade, às vezes não, elas estão bem pequenininhas. E aí quando eu passo o fogo em cima da minha arte, eu faço a expulsão do ar e estoura a bolha. Só que até aí todo mundo entende, né? O que tem de novidade aqui? O fato é que quando a gente faz as artes derramadas, quando eu faço as camadas de tinta, por exemplo, vou pegar um aqui, estão úmidos ainda, mas vou mostrar. Quando eu faço aqui, por exemplo, tem uma camada de azul, dourado, amarelo, branco, ó. Quando eu faço essa construção de camadas, seja por N técnicas, né, até porque tem dezenas de técnicas de derramamento, não é só jogar, tá, gente? Tem fundamento, tem teoria, tem técnicas para derramar, não é tão simples quanto você vê pelo vídeo, tem técnica por trás. Aprendeu a técnica? Dominou? Beleza. Nessa etapa, eu tenho camadas de tinta sobrepostas uma em cima da outra. E quando eu faço esse processo de estourar as bolhas, quando a bolha abre, perceba que a bolha está acompanhando várias camadas de cores. Então, quando eu abro essa bolha, ela meio que mostra todas as camadas que estão por baixo. Então, às vezes, eu tenho uma bolha que tem 3 cores, 4 cores, 2 cores. Quer dizer o que é isso, né? Quer dizer que a bolha acompanhava todas essas camadas, ou que o calor... Falando em calor, vou ligar o ar. O calor fez com que abrisse esse caminho, nessa brecha, essa bolha, e aí eu consigo ter essas bolhas coloridas pra fora, né? Então, de repente, eu tenho uma bolinha, deixa eu mostrar aqui, de 3 cores. Aqui, ó, isso aqui, tá vendo? Saiu um dourado debaixo da rosa. Você acha que eu pinguei a cor? Não pinguei, ela abriu. Abriu como? Porque tinha diversas camadas. À medida que ela vai abrindo, ela vai manifestando as camadas de cores que estão ocultas embaixo. Então nunca é uma cor. Nessas artes derramadas eu faço construção de camadas da forma que eu faço o derramamento, né? Então é muito lindo isso, né? E aí esse efeito, essas bolhas que abrem, dão origem ao item, um fenômeno chamado células, tá? A gente chama de células todas essas bolinhas. Vou pegar um que tem bastante célula, ó. Todas essas bolinhas aqui a gente chama de células. Perceba que aqui, ó, é branco com rosa, com magenta. Quer dizer que eu não fiz muita construção de camadas. Eu tinha branco, tinha magenta em cima e pronto. O vinho, né, ficou dessa cor, tá? Então, foi assim que eu dei origem a elemento de célula nessa arte. Agora, fora isso, né? Ah, Nilu, mas como é que eu consigo, né, gente? Para deixar claro, célula é um dos efeitos mais cobiçados. Deixa eu só ver um comentário. Tá. É um dos elementos mais cobiçados nas artes derramadas. Então, se você vai numa linha específica de arte derramada que você quer chegar nessas bolhas, nessas células, você precisaria de elementos na mistura da tinta para que, unido com o fogo, eu pudesse abrir mais células, porque nem sempre as células surgem naturalmente. Inclusive é difícil nascer uma célula assim, sozinho, né? Ah, vou abrir uma célula aqui, é difícil, eu tenho que misturar muito e tudo mais. Mas que existem, né, materiais que a gente adiciona na mistura e me dão esse efeito. Esse daqui tem, ó, percebe? Tem bastante célula, então fui eu que induzi. Já essa daqui, ó, perceba como tem um pouquinho, só aqui tem. Aqui não tem esse elemento, eu não queria ter células. E qual é o link disso com o maçarico, né? Agora voltando para recapitular tudo isso. Você pode estar interessada em chegar nesse tipo de resultado dessas células aqui ou uma versão exagerada dela, certo? E aí, os elementos que você adiciona para ganhar células, elas não surgem sozinhos, né? Elas também precisam da força do fogo, né? Para fazer toda essa reação de abrir as células, as bolhas coloridas com a força do fogo. Então, a gente sim precisa de maçarico nesses casos. Então, respondendo a pergunta de quem me perguntou, Nilu, eu preciso de maçarico para começar a mexer com a arte fluida? E eu falei que depende, né? Então, para essa técnica, sim.
Mas a boa notícia é que você não vai fazer só essas técnicas. Existem diversas, dezenas de técnicas de arte derramada e muitas delas dispensam o uso do maçarico. Inclusive, é indesejado ter bolhas, por exemplo. Eu vou mostrar um exemplo para você, que é essa técnica linear. Ai, tá cheio de coisa aqui dentro. Essa técnica linear aqui, ó. Estão vendo? Linhazinhas perfeitas. Vocês acham que eu estaria interessada? Vocês querem saber o que tem aqui dentro? Tem os dominós que eu fiz, olha que lindeza. Dispersei a atenção, né? Voltando. Vocês acham que eu estaria interessada em ter células, bolinhas, aqui numa arte linear? Não, eu não queria. Por que eu não queria? Porque eu adotei uma filosofia, um conceito nessa arte. E essa arte era para ser linear. Era para ter linhas perfeitas, né? Não retas, mas que linhas, começando, né, de cima para baixo. E as células me atrapalhariam, né? Imagina ter umas bolhas no meio de traço linear, né? Para mim era indesejado. Então, além de eu não induzir o surgimento das células, eu não utilizo maçarico, tá? Assim como, por exemplo, a técnica do secador, né? Que vocês me vêem fazendo bastante. Eu acabei de fazer esse conjunto aqui, ó, de porta-copos, tem bastante. E aí, o que acontece? Eu não queria células, mas se viesse também, estão bem-vindos, né? Eu não faço questão de ter, mas se vier, ok. E também não é proibido como o linear, né? No linear era assim, não quero. E aí, muita coisa pode surgir no processo do vento do secador. Lembrando que o vento do secador também é quente. Então, artes como essas, ó, tá vendo? Até abre umas coisas, mas é mais a fluidez do vento do meu secador. Podem surgir algumas células? Podem. Quem estoura? A força do secador. O calor do secador, durante o processo, né, do espalhamento, criou essas bolhas, por exemplo. Essas bolinhas aqui, podemos até chamar de célula, tá? Então, nesses casos, nossa, eu tenho vários. Esses aqui são tudo fogo, né? Não o fogo, mas a arte chama fogo, tá? Ó, tá vendo? Então, podem surgir algumas coisas. Nesse caso aqui, ó, surgiu só um pouquinho, bem aqui. Aqui. Mas eu não fiz questão de surgir, né? Então, eu poderia dispensar o uso do maçarico nesse caso. Por quê? Porque eu não queria células. Por quê? Porque eu não via células. E por que eu não via células nesse caso? Não via bolhas de ar? Porque o meu secador, quando passou com calor e vento, estourou essas células. Então, podem até ter surgido células, como vocês viram, mas que foram as bolhas de ar que eu tirei com o secador. Assim como eu fiz uma técnica linear que ela até podia ter células bolhas de ar, mas eu nem quis estourar. Então, sabe assim, a gente fala, não vou mexer nisso? Não mexi, eu simplesmente ignorei, eles ficaram depositados e ao longo do tempo até somem, tá? Durante o processo de secagem, tá? Nos 24 horas. Então, o fato de precisar usar maçarico depende muito da técnica, depende muito no acabamento, tá? Por exemplo, eu fiz outro linear ontem, é um jogo, mas eu vou mostrar um aqui. Olha que perfeição, ó. Vocês acham que eu queria células? Nem pensar, porque olha que perfeição essas linhas. Então eu queria elas assim. Então não passei maçarico. O maçarico passou longe porque eu queria só eles linear, ó. Outro aqui. Estão vendo? Não queria. Já uma arte como essa, ó, surgiram umas células, mas foi com a força do secador e também maçarico. Eu usei maçarico sim nessas, tá? Mas eu poderia dispensar? Poderia. Então o fato depende muito da técnica. Algumas técnicas, como essa, exige o uso do maçarico. Algumas técnicas, maçarico pode ser dispensado ou apenas o secador faz o serviço também. E outras técnicas eu nem devo, nem posso usar o maçarico, tá? Então,
A resposta é depende da técnica e depende do resultado esperado. Uma arte linear, uma arte que gira, né? Tem várias técnicas da linearidade, elas dispensam o uso do maçarico. O maçarico faz mal, é indesejável. Mas vou mostrar outra técnica de célula. Que olha só, gente. Deixa eu virar assim. Estão vendo? Olha quanta célula tem aqui. Olha que as cores são suaves, mas tem milhões de células. E estão vendo que apesar de parecer que é tudo azul, eu tenho uma célula dentro da outra, né? Isso quer dizer a minha construção de camadas e que foi abrindo, né? Então, essa técnica, por exemplo, eu tinha que usar o maçarico, porque eu queria esse efeito aqui, ó. Era desejado. Precisava do maçarico e eu não poderia usar o secador, tá? Nessa técnica nem vai usar o secador, porque não ia ter bolhas, né? O secador ia levar tudo embora. Então, é isso, tá? Sobre o uso do maçarico. Deixa eu ver algumas dúvidas. Qual material usa como tela? Tá, vamos lá. Isso aqui não é linkado com essa aula, mas vou aproveitar e responder a dúvida, porque estamos numa live. Gente, eu uso duas coisas aqui no ateliê, tá? Dois tipos de superfície para fazer as artes derramadas. O primeiro é MDF, dezenas de formatos de MDF. Olha só, eu fiz uma caixa hoje. Se vocês viram nos stories, inclusive acompanhem os stories, tem muita coisa. Ela tá até com fita aqui atrás, ó. Essa daqui é uma caixa que eu fiz no MDF e é uma caixa de joias, ó, toda flocada, bonita. Então, é um MDF numa caixa de joias, tá? Eu também posso fazer em MDFs como porta-copos. Discos, ó, isso aqui é MDF, tá? Vou até virar pra vocês verem. Tá cru ainda, não trabalhei nele. Ou, né, primeira superfície MDF. Adoro trabalhar no MDF. Por que que eu gosto de trabalhar no MDF? Pela minha mistura. Se vocês não sabem, eu tenho uma receita de tinta para as artes derramadas e a minha receita se dá super bem com MDF, tá? Então, por isso que eu amo trabalhar com MDF e tela. Tela também, ó. Isso aqui é uma tela, é um painel no caso, ó. Tem a espessura. E dá super certo também, tá? Então, de diversos tamanhos, depende da finalidade, né? Se você quer fazer uma arte que faça alguma coisa, né? Uma caixa, um porta-copo, porta-chaves. Eu tenho, tô aqui olhando o ateliê, tenho dezenas, tá? Tenho porta-chaves, apliques, caixas, dezenas de caixas, caixa de chá, caixa de joias, caixa de... enfim. Porta-copos, suplá, relógio, até o... deixa eu mostrar isso aqui, ó. Paleta de artista, que eu amo fazer a paleta de fogo, ó. MDF, tá? Tudo MDF. Aqui é também outro exemplo, ó. Que eu usei o maçarico, tá vendo? Maravilhoso, né? Pra fazer esse efeito de fogo. Então é isso, gente. O uso de maçarico pode ser dispensável, pode ser desejável e pode ser evitado, né? Depende de onde você quer chegar. Então, se você tá em dúvida, né? Ah, eu vou começar, mas eu tenho medo do fogo, ou eu não tenho dinheiro para mexer, para ter o maçarico, ou sei lá, não quero ter o maçarico agora. Tudo bem, você pode começar, ou você pode ficar eternamente sem usar o maçarico, tá? Tem época que eu pego para fazer as artes e eu fico um tempão sem usar o maçarico. Não é algo, ai meu Deus, não tenho maçarico, então não faço artes derramadas de verdade. Faz sim, tá? Depende da técnica, como você viu, existem dezenas de tipos de técnicas e depende de onde você quer chegar. Então pode dispensar o uso de maçarico? Pode. Pode esperar ter células sem o maçarico? Não pode. Eles podem vir com a sorte, mas não é algo assim, nossa, que absurdo não ter surgido. Não pode pensar assim porque você não usou o maçarico, tá? Então é isso. Espero ter ajudado todo mundo que me perguntou sobre o maçarico. E mais uma vez, ó, os campeões que eu mais gosto são esses dois e pequenininho também, né? Vai. Às vezes ele dá umas falhas, dá umas falhadinhas, mas serve, né? Olha que gracinha, gente. Eu amo essa tampinha dele. Mas é um perigo, né? Aquela pra escorregar se esfregar na arte. Eu não sei por que fizeram isso. Mas enfim. Na dúvida vai essa que é barato, bom
Bonito não é, mas é bom e barato, né? Tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijo!